Então, gente, essa estrutura Cap5', qual que é a importância dela, tá? Ele, além dele enganar esse processo, por isso que ele é chamado de capacete, tá? Porque ele protege durante a saída do núcleo para o citoplasma desse RNA, ele dá estabilidade também durante este transporte, tá? Bom, além disso, no processo de maturação, nós temos a retirada das regiões intrônicas. O que seria isso, gente? O nosso DNA, ele é imenso, a gente já falou que ele tem mais de 2 metros ali de comprimento. Se a gente fosse, né, estender esse DNA ali, que tá envolto por estonas dentro do cromossomo. E não é todo o DNA que vai servir para virar uma proteína para mim. Então, é uma parcela muito pequena do DNA, cerca de 2%, que vai realmente gerar uma proteína. O restante do DNA, ele é importante, mas para dar um suporte para minha produção proteica, tá? Então, muitas partes do DNA ainda não se sabe ainda ao certo qual que é a efetividade, qual que é a função real, mas a gente sabe que eles estão ali por algum motivo, tá? Então, esses 2% só que a gente tem que vai ser codificado, que é importante ir lá pro citoplasma. Então, antes disso sair lá do meu núcleo, ocorre um processo, além da adição do capacete 5', do Cap5', que é as guaninas metiladas, ocorre também um processo de retirada das regiões que não serão codificadas, ou seja, que não servem para a produção da proteína. Essas regiões que não vão ser codificadas, elas são chamadas de introns. Antigamente era chamado de região lixo, tá? Então a região intrônica, ela é retirada, porque ela não vai ser codificada, então ela não vai originar uma proteína lá no final. Ela não precisa ir para o citoplasma, tá? E aí, então a gente só fica com as regiões chamadas de exons. Os exons são as regiões que vão ser codificadas, que vão gerar então uma proteína no final. Então o que acontece? Através de enzimas spliceossomos, eu tenho a retirada de retirada de introns e junção de exons. E isso é chamado de splicing, tá? O splicing, ele pode ser alternativo. Então, cada hora eu posso juntar pedaços ali de exons diferentes, dependendo do que eu preciso, tá bom? E isso é o splicing. Por fim, gente, nós precisamos que ocorra a adição de uma cauda poliar. Poli vem de bastante. A de adenina. Então, a adição da cauda poliar nada mais é do que cerca de mais de 200 adeninas lá no final, na porção 3' da minha fita de RNA. Essa cauda de várias adeninas que é inserida, ela é inserida após uma clivagem. Eu corto um pedacinho do finalzinho do RNA e eu insiro esse monte de adeninas que vai dar estabilidade para esse RNA também sair do núcleo e ir para o citoplasma. Bom, um ponto muito interessante aqui da cauda poliar, gente, é que isso é utilizado depois lá nas técnicas de biologia molecular. De que forma? Por exemplo, quando a gente for falar de extração de material genético, nós temos os ependorfinzinhos lá, né? Nós temos alguns kits comerciais comprados, prontos, que eles colocam na membrana uma cauda de timinas, por exemplo. Timina se liga com quem? Com a adenina. E aí, eles utilizam isso como um mecanismo para extrair RNA. Eu quero trabalhar com a expressão gênica, eu quero trabalhar com RNA, preciso de um RNA mensageiro, eu quero extrair isso de uma célula. Na hora que esse material passar pela essa membrana tem um monte de timina. Então, as adeninas se ligam nessas timinas e fica ali.
e o restante eu desprezo e eu vou ficar somente com o que eu gostaria de trabalhar na biologia molecular, no diagnóstico, certo? Então é maravilhoso. Então por isso que vocês têm que entender essas minúcias aqui do dogma central, tá? Relembrar, né? Bom, o CAP, então, a cauda poliar é muito utilizada, então, lá na frente. E só retomando aqui sobre a estrutura do CAP 5 linhas, gente, os vírus utilizam isso de uma forma muito interessante, tá? Por quê? O CAP 5 linhas, gente, além dele ser a minha proteção, que eu acabei esquecendo de falar, que ele é a nossa proteção, né, para poder sair ali e não ser descoberto, ajuda na estabilidade, mas, gente, o ribossomo não detecta esse RNA como um RNA mensageiro se ele não tiver a estrutura CAP 5 linha. Então, sem essa estrutura, o ribossomo nem sequer se liga a esse material. E aí eu não vou ter a produção proteica, tá? O que os vírus fazem nesse sentido? Alguns vírus, gente, vírus é um trem muito inteligente. Então, o que eles fazem? Alguns vírus, eles entram dentro da célula e eles roubam a estrutura CAP 5 linha e coloca no material genético deles. O que vai acontecer? O nosso organismo, a nossa célula, vai parar de produzir as proteínas do RNA mensageiro próprio para começar a produzir material, proteína do RNA viral. Por quê? Ele só vai reconhecer quem tem estrutura CAP 5 linha, tá? Então, lá na virologia, tem vírus que roubam essa estrutura do material do hospedeiro, o CAP 5 linha do RNA mensageiro do hospedeiro. Já outros vírus, eles imitam essa estrutura através de uma molécula chamada de íris, certo? Que funciona da mesma forma que o CAP, e aí o ribossomo reconhece essa estrutura íris e vai fazer o processo, tá? Então, assim que ele escraviza a célula humana, a célula animal, vegetal, durante esse processo de replicação do material dele, transcrição do material dele e produção de proteínas, tá? Então, é bem interessante todo esse processo, gente. Bom, então aqui, né, nós vamos só relembrar aqui que nós temos o processo de transcrição, que envolve fatores de transcrição e RNA polimerase. Não tem uma ação corretora, então passou o erro, vai permanecer esse erro. A minha fita de RNA sempre vai ser 5' para 3', ou seja, sempre vai ser copiada do DNA 3 para 5. E antes disso sair do núcleo, onde está ocorrendo o processo de cópia, né? Eu preciso que ocorra um processo chamado de maturação desse RNA, que vai envolver a adição do CAP 5', processo de splicing, a adição de cauda poliar, e aí sim essa estrutura está ok para ir para o citoplasma, tá bom? Aí ele já é um RNA mensageiro, ele só tem a informação que é importante para ser codificada, para gerar, né, uma proteína, e aí ele tem que sair do núcleo e ele vai utilizar poros, vai abrir poros, então buraquinhos no núcleo, para que esses RNAs mensageiros saiam e vão para, né, o citoplasma. Por quê? É no citoplasma que se encontra o ribossomo. E o objetivo desse RNA mensageiro é chegar no ribossomo, que é o cozinheiro, que é ele que vai formar a proteína, tá? Mas aí a gente vai continuar, então, no nosso processo de tradução, que a gente vai estar falando, que ainda tem os ingredientes e tudo mais neste processo, certo? Então, gente, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre tradução e código genético, tá? Então, nós vamos falar sobre os códons que estão presentes lá na RNA mensageiro, sobre anticódons e como que isso vai virar uma proteína, inclusive citar um pouco sobre mutações, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar falando aqui comigo
E tem vídeos aqui para assessorá-los, mas estou à disposição para estar respondendo, tá bom? Um beijo, até mais!